no sorrir, no chorar, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Laraie, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos aqueles quantos apelam ao teu infinito amor. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Jesus, soberanamente justo e bom, através de teu leal e modesto servidor, Bezerra de Menezes, faz com que tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles que clamam por misericórdia, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, humilde servidor, apóstolo do bem e da paz, amigo dos pequenos, dos enfermos, dos sofredores, movimenta o teu amor, juntamente com tuas falanges amigas, em benefício daqueles que, redimidos e conscienciosos, arrependidos e esperançosos, clamam pela cura ou moderação de suas dores físicas e dos seus males espirituais. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, nosso amado Mestre, esteja sempre conosco, nos amparando, nos dando a sabedoria, a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar,
a fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre. E então, já com essa fala, a gente então mentalizemos então os nossos entes queridos, mentalizemos então aqueles que estão em nossas lembranças, em nossos corações, em nossas vidas, em nosso círculo. Esses que estão aqui, eu vou fazer a leitura, que Jesus ampare alguns que eu estou sabendo está na UTI, outro desencarnou ontem, e que Jesus ampare a cada um, sabendo que todos nós somos, sim, amparados da forma que necessitamos e da forma que merecemos. Alícia Farias Paludo Foster, Irani Camargo, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Adilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Temístocles Tavares de Souza, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiano Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Arlindo de Paula, Antônio Rebouço, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Isabelle Louze Moura Dantas, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporite, Martim José dos Santos Silva, Glauci de Souza Melo, Alexandro Augusto Peixoto, Daniela Guise, Lailson Pereira de Araújo, Helder Silva Dantas, Moura Dantas e José Luiz Dantas Marins, que esse aqui está na UTI, já com câncer terminal, que Deus abençoe. Está tudo no comando e no controle de Deus. E aos desencarnados, Helena Santana dos Santos, Geni Carlos da Silva, Lisa Kuhn, lá dos Estados Unidos, que Deus ampare a todos eles e todos aqueles que estão desencarnando nesse momento, seja por morte natural, acidental, ou mesmo pelas suas próprias mãos, mas que tudo Deus vê, tudo Ele sabe o porquê, né? Nada fora do nosso contexto. E então a gente passa o exórdio para nossa irmã Margot, para que ela faça a leitura do nosso exórdio com muita paz, com muita luz, já muito iluminada, que assim seja. Boa noite a todos. Que a graça de nosso Pai desça sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Vamos então para o exórdio dessa noite do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje, o capítulo é o 158 e o título é Transformação. Temos aqui na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, essas palavras. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E Emmanuel nos traz essa reflexão. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível.
Ninguém penetra o círculo da vida terrena sem processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que a beberam nas fontes puras da verdade, como Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais de semiconsciência, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Nessa mensagem, tanto de Paulo quanto de Emmanuel, ambos nos trazem esclarecimento para a nossa vida de encarnados e a nossa vida de desencarnados. Forte ele nos traz aqui: cada alma possui sua porta de entrada e de saída, conforme as conquistas próprias. Então, antes de desencarnar, as portas que nos serão abertas depende das nossas conquistas ocorridas em vidas passadas. Como também o nosso desencarne, a morte do nosso corpo, passará por portas que nós conquistamos nesta última encarnação. Lógico, também com resquícios das outras encarnações. Mas ele nos alerta. Paulo nos alerta com sua fala de que nem todos dormiremos, mas que todos seremos transformados. Ele nos traz que todos que se abeberam nas fontes puras verdades com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança, pois todos nós que vivemos o Evangelho do Cristo, que estudamos, que trabalhamos em nós esse Evangelho, nós devemos guardar a confiança se nós bebemos esse Evangelho. E que de uma forma ou de outra estamos trabalhando para a nossa evolução, estamos conquistando a nossa evolução. E que no final de tudo ele diz: ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. E diz: e como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. A palavra está com você, a Glaci, para dar continuidade. E com essas palavras, né, com essa passagem, né, do apóstolo Paulo, que sempre nos dá aquele puxavantezinho de orelha, a gente passa então para o nosso irmão Gilson, para ele fazer a prece inicial, com muita paz, com muita luz, com muita energia para todos os nossos irmãos do planeta Terra. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje,
pedindo a confraternização da humanidade terrestre até o dia que o Pai nos consentir. E pedir a Ele que o amanhã seja melhor do que hoje. Vamos hoje fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Gracinha. Com essa prece, com essa sintonia, com essa conexão com o nosso Papai do Céu, com nosso irmão maior Jesus, com Maria, derramando o teu manto sobre todo o universo, que a gente então tenha um evangelho de muita luz, de muita paz, de muita serenidade, e que todas as palavras proferidas do Evangelho segundo o Espiritismo sejam eternalizados em todos nós, aqui presentes e ausentes, físicos e extrafísicos, para que a gente chegue angariando para um mundo melhor, através do Cristo, reconhecer o rosto do Pai. E eu me chamo, né? Então, a gente vai entrar, né, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E como há, né? Há diferentes estados da alma. Uns estão nos hospitais, outros nos presídios, outros em asilos, outros na casa, a mãe numa casa, o filho na outra. Há tantas moradas, aí vem os planetas, e vem tantas coisas lindas, né? E eu vou chegar aí onde eu falei, que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, estejais também. Tem lá em São João 14, 1-3. Né? Quando ele fala que há muitas moradas, eu peguei aqui, aliás, isso aqui é bem antigo, eu peguei aqui, que diz o seguinte, numa cidade, nem todos estão no mesmo lugar, né? Há aqueles que estão, como eu disse, nos hospitais, nos presídios, etc. Daí vão curando e saindo, vão pagando a penitência e saindo da prisão.
Assim somos nós, quando nós começamos a obedecer, quando a gente começa a andar nos caminhos do Pai, nos caminhos que Jesus nos ensinou, a gente começa a ir para outras residências, para outros lugares, né? Aí até pega uma parte que diz assim, a casa, a morada e o lugar. E o que é casa? Aí, local onde todos estamos, mesmo distantes, Deus não abandona. E a morada? Quando nos encontramos em momentos de nossas vidas, seja depressivos, seja alegres, depende da categoria de que nos encontramos, é o que está morando em nós. É aonde nós estamos morando. E o lugar é quando tudo passa em nossas vidas e voltamos unicamente para o Cristo. Aí lembra da passagem do apóstolo Paulo, que ele diz, já não sou eu que falo, mas o Cristo que fala por mim. Né? E do Livro dos Espíritos, no item 55, exatamente fala das muitas moradas na casa do meu pai, né? E também do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, eu vou logo fazer a leitura, que diz assim, de nada vale, tipo, não adianta eu dizer assim, eu vou mudar de lugar porque eu preciso melhorar naquele lugar. Mas aí eu deixo as mazelas, as coisas que eu preciso corrigir, que eu preciso ajeitar, que eu preciso entrar na perfeição, naquele que eu deixei antigo. E o que é que acontece? Nós vamos com os mesmos problemas, nós vamos com as mesmas coisas. E é isso. Quando nós nos mudamos, seja para onde for, de casa, de lugar, de estado, de país, se nós não nos melhorarmos, o que vai ter de vantagem nisso? Se a minha cabeça vai cheia das preocupações, vai cheia das amarras, vai cheia de ódios, de rancores daqueles que eu tive naquele lugar onde eu estou deixando, é como nós, quando a gente parte desse mundo para o plano espiritual, se nós não nos aperfeiçoarmos, como que nós vamos chegar lá e querer um mundo celestial, querer um mundo ditosos, querer um mundo de regeneração, se nós ainda não nos regeneramos? Porque o mundo regenerado começa na gente. Começa na transformação, começa na mudança diária, um tijolinho a cada dia, ou a cada minuto, ou a cada instante, ou a cada uma hora, seja como for. Se você fizer, vai fazendo e as coisas vai mudando. Aí diz aqui, quando nossos males não forem exterminados convenientemente, em tais circunstâncias, assemelhemos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz isso preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-los, combatendo o mal que está em nós. Isso está no Caminho, Verdade e Vida, no item 30. Quem quiser depois ler todo, eu só peguei esse pedacinho porque tem muita coisa para a gente ler no Evangelho. Aí, diferentes estados da alma da erraticidade, né? Tem gente que... eu já vi pessoas falando que fulano vive na erraticidade. A erraticidade é quando nós estamos no mundo, já no planeta, na volta à casa do Pai, já em duas reencarnações, né? Procurando os meios de se corrigir. E eu vou depois ler que
tipos de moradias, que tipo de correção, que tipo de casa que nós temos. E diz, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados, nós, moradas apropriadas ao seu adiantamento. Quantos de nós precisamos estar com os nossos familiares, seja com os nossos esposos ou esposas, filhos, mães, etc., para poder evoluirmos. Se nós não buscarmos a nossa evolução moral, o nosso modo de melhorarmos para com o próximo, não ver a imperfeição do próximo, mas ver a nossa e corrigir a nossa para que o próximo... Lembra da história da nora que queria matar a sogra? Que eu sempre gosto de dar esse toquezinho, né? Ela foi atrás de um benzendeiro que pediu uma dosezinha de veneno para matar a sogra. E chegou lá e o senhor sorriu, aí deu um tubinho de água para ela, né, de veneno, e foi e disse, olha, cada dia você pingue uma gotinha, e ela vai morrendo aos poucos, sem nem perceber. Mas cada dia você trate com maior amor, com maior perfeição. Cada dia você vai melhorando mais o seu tratamento a ela. Assim ela levou satisfeitíssima, pronta para matar a sogra, né? Aí todo dia ela botava uma gotinha na comida, aí abraçava e cheirava a sogra, e fazia isso, e fazia aquilo, né? E quando, de repente, ela já estava, porque o que ela dava, como diz a oração que foi dita aí por nosso irmão Gilson, quando ela dava, ela recebia também, era recíproco. A reciprocidade, ela é verdadeira. Ninguém dá maçã e colhe azeite, não. Ninguém dá uva e colhe cebola, não. Se a gente der amor, nós vamos colher amor. E era isso que acontecia. Quando ela voltou lá correndo, pedindo para ele ter um jeito de buscar um meio de da sogra não morrer mais. E ele sorriu e foi e disse, não, eu não dei nada de veneno. Ali era só água para vocês se unirem, se amarem e evoluírem. E assim foi feito. E então, se nós procurarmos começar por dentro de casa, né? Eu até estou focando muito nisso, começar no momento de um café da manhã, no momento de um almoço, no momento de um jantar, no momento de deitar. Deixe os celulares desligados. Olhem nos olhos, sintam e mostrem que estão vendo aquelas pessoas ali que vieram contigo para a evolução. Olhem nos olhos, digam o quanto são especiais e começa a nossa evolução. E então diz, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Depende de como nós chegarmos lá, de como nós estamos aqui, é a forma que nós vamos chegar lá. Então, como nós queremos chegar? Fica a reflexão. Como nós queremos ser recebidos? Por quem nós queremos ser recebidos? Lembra da recepção do irmão Bezerra? Que foi milhões e milhões e milhões de pessoas, e era aquele movimento porque já sabiam do retorno dele à pátria espiritual. E ele disse, irmã Celina, que movimento é esse? São aqueles irmãos, meu filho, que você fez na terra. Ele foi disse, oh meu Deus, eu ainda fiz tão pouco. Olha o tamanho da humildade. Muitas pessoas fazem um gesto, fazem uma atitude para com o próximo, e pronto, ali já para, achando que já fez o suficiente. E como diz nossa Madre Teresa de Calcutá, faça uma coisinha boa todos os dias, e começando por você. Quando você faz para você,
automaticamente você está fazendo para o próximo. Porque quando você faz, você sente bem, você sente a paz, você sente o amor, você quer mostrar, você quer falar, você quer distribuir, você quer emanar o amor. Né? E diz aqui, segundo ele seja mais ou menos depurado, quer dizer, limpo, puro e desligados dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevaram e percorreram o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas. Os infelizes gozam de uma claridade resplandecente e de sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal atormentado de remorsos, de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separados dos objetos da sua afeição, geme o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunindo aquele que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas, né? Eu até peguei aqui que tem pessoas que sofrem as penas severas porque se sentem culpados, desespero. Eu até recebi, antes de vir para cá, eu até psicografei, na realidade, uma carta que fala. Foi um espírito que só se identificou como um irmão, que ele pulou, né? E ele disse que gritou muito, que se desesperou depois, e voltou de imediato para casa, e ninguém o escutava, ninguém o via. Olha o tamanho do desespero, olha o tamanho da aflição. Qual era a morada que ele estava? Qual é a morada que nós queremos chegar lá? Se nós buscarmos o amor, se nós buscarmos o perdão, se nós buscarmos a reconciliação, né? Há muitas moradas de regeneração, há muitas moradas de coisas boas para todos nós. E diz aqui assim, eu até peguei também de uma outra parte também bem antiga, o mundo de regeneração, como diz Kardec, é momentos de convalescência, é como se estivéssemos, foi o que eu falei no início, é como se estivéssemos saindo de uma UTI. Nós estamos todos perdidos, né? Todo entubado, cheio de coisas erradas, cheio ainda de ódios, de rancores, da falta do amor, da falta do perdão. Aí, de repente, você sai, você começa a leveza, respira, inspira e sente Deus. E começa a ver um mundo diferente. Começa a ver aquele que você achava que era aquela pessoa má, que era aquela pessoa que não tinha a mesma energia compatível com a tua, de repente você vê essa pessoa diferente. Então começa-se por nós, como diz Madre Teresa de Calcutá. Aí diz aqui, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Eu já falei isso aí nesse decorrer de nossa leitura. Por quê? Porque existem aqueles que ainda continuam na imperfeição, daqueles que ainda continuam na maldade. Nós, todos os dias, nós nos acordamos com uma moeda gigante gritando dentro da gente. Um lado, bom, o outro lado, má. Qual do lado nós queremos optar naquele dia? Que tal a gente amanhecer o dia, se não dá tempo de vir da correria, eu preciso tomar um café, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas pelo menos dizer obrigada, Pai, pelo dia, e me dai o dia para ser útil. Só isso.
Não precisa fazer um terço, não precisa. Basta dizer isso mais de coração. Ser útil porque quer ser útil, porque quer ser amor, porque quer doar amor. E tudo muda. Imaginemos, eu acredito que aqui há pessoas que já aconteceu de a gente, eu digo porque ela passou comigo, de pessoas que a gente diz assim, aquela pessoa não dá. E quando você passa a conviver, quando você passa a olhar para a pessoa com outros olhos, de outra forma, vendo as qualidades e não os defeitos, que é assim que a gente quer que os outros nos olhem. Olhar as qualidades e não os defeitos. Aí a gente, então, olha e diz, poxa, eu estava enganada com aquela pessoa. Ela é boa. E passa a ter uma afinidade. Quer dizer, é a evolução das duas partes. Aí fala aqui, entre eles há os que? Os habitantes. Os que? Os habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, aqui nos lembra o nosso Lar 2, quem assistiu, né? Os Mensageiros, a gente vê que Otávio, o filho, as amantes dele, estavam todos no mundo inferior. Mas quem era que estava no mundo mais, digamos, celeste? Estava André Luiz, estava aquela turma toda resgatando com amor, com, com, com serenidade, com abnegação, com resiliência. E diz aqui, nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um e do outro, segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos, uma classificação absoluta pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividindo-nos de um modo geral, como se segue a saber, os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e de provas, onde o mal domina ainda, o mundo dos regeneradores, quer dizer, o mundo daqueles que buscarem a transformação, o mundo daqueles que buscarem a reforma íntima, a cirurgia moral. É fazer a cirurgia todos os dias, com um bisturi, mas é um bisturi mesmo, costurando aquilo que não quer mais fazer e não mais fazer. Como Jesus disse para a mulher adúltera e como disse para muitos, vai e não peques mais. Então, todos os dias Ele está nos perdoando, todos os dias Ele está nos moldando. Basta a gente aceitar, basta a gente querer. E diz, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes, os divinos, moradas dos espíritos depurados, os espíritos puros. Onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Por quê? Porque nós estamos aqui para nossa evolução, nós estamos aqui para nos aprimorar, não para a gente jogar uma âncora e estacionar. Não, é buscar, não é pegar os talentos e
o que nos deu e enterrar. É fazer, como diz o Alto para a Oração de São Francisco, o tempo todo é nós fazendo. Não é esperar que o próximo venha e faça para com a gente, é a gente fazendo. E então diz, a Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e é por isso que nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as frases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingirem sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. Quem dirá nós, né? São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para o mundo de uma ordem mais elevada, como um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz. Quantos dos nossos irmãos, nessa carta que eu falei, essa pessoa chegou em casa e gritava, falava e ninguém ouvia, ela entrou em desespero e depois foi socorrida devido à prece da filha, foi socorrida para um hospital, mas saiu sem alta, voltou para dentro de casa e continuou e viu, porque ninguém o via, ninguém o atendia, e ela simplesmente deixou-se levar pela luz que ali estava devido à prece da filha e foi resgatada, né? Mas foi bem difícil, ela disse que foi muito difícil. Então, procuremos nós a melhora no dia a dia. Como disse, até peguei um vídeo hoje que diz assim, que tem gente que maltrata até plantas, veja bem, animais, e a planta, ela tem energia, acho que foi até a dona Margot que mandou, foi lindo, a coisa mais linda sobre a planta. Então, há quantos que maltratam animais, que têm vida também? Eu não estou só falando do ser humano, eu estou falando de ser bom. Olha, São Francisco falava com as aves, falava com os peixes. Quantos de nós nos recorremos a ele no momento das nossas aflições? E diz aqui, para terminar, forçar deixar quando são obstinados no mal. E no São João diz assim: não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem fel de provas ásperas ou sem assédio de tentações. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intemorado é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante pelo caminho. Ele ainda diz assim: casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te a paz e o trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo, doentes que te buscam, suspiram por melhoras, criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão, para que eles acrescentem-se a coragem. Ele ainda fala mais, é porque é tanta coisa, coisas que te cercam requisitante, proteção e entendimento para que eles aprimorem o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos, dos nossos passos. Não maldigas a terra que te abençoa, que tu pisas, que foi te dado para a tua evolução. Afirmas que esperas em vão, pelo auxílio do mundo, entretanto é o mundo que espera confiantemente em ti. Isso Emmanuel nos fala em São João, capítulo 1, do item 1 ao 3, e nos diz assim: os companheiros inconformados são enfermos de espírito.
que um dia volverão à própria saúde, e qual ocorre a muitos outros doentes da alma. Arremetem-se contra a vida, e às vezes até mesmo contra o próprio Deus, mas não sabem o que fazer. E aqui o nosso tempo urge, mas eu peguei rapidinho aqui, eu vou ler só essa suma, que fala sobre há muitas moradas na casa, que diz assim: todo espírito que está em período de preparação para entre as duas reencarnações encontra-se no estado de erraticidade. Eles procuram ver o que é melhor para eles voltarem e corrigirem. Durante esse período, ele pode habitar em colônias ou permanecer em regiões inferiores, ou vagar, conforme sua vibração e sintonia moral. Olha aí, tudo depende de quê? Depende de nós. Eu não dependo de Dora, Dora não depende de Margot, e assim por diante, cada um segundo sua obra, né? E como o nosso tempo urge, eu peguei agora um hino até um pouco diferente, eu espero que eu consiga, que ele diz assim: ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto, nos montes e vales, atravessa por ti, sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas sombras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço, é Jesus dizendo, eu não conheço você, nem sei tua história, se há algum problema te assole agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se na escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Então a gente pode seguir, mas siga confiante. Acredite que ele não abandona filho algum. Esteja como esteja, faça o que fizer. Mas procure fazer hoje em diante, diferente do que fizestes até há pouco tempo. Faça diferente para a tua evolução. Faça diferente para o teu crescimento. Faça diferente como tantos fizeram e conseguiram. É tudo isso que Jesus pede, e não é pesado. É só inspirar, respirar e sentir Deus dentro de cada um. E diz: Ave Maria, tu és a graça plena, ó Virgem pura e santa, suave e sempre serena, sublime que encanta, Ave Maria. Bendita sejas pelo fruto santo, rainha casta de todos os amores. Abriga-nos com o teu divino manto das fraquezas que nos tornam os pecadores. Ave Maria, entre todas as mulheres a mais formosa, tão pura e cheia de graça, és que dos nossos corações damos as rosas, que no buquê depomos a teus pés, Ave Maria. A mim, no alívio de todas as dores, vimos pedir-te a consolação suave, perfume entre odores, nos inspirando a redenção. Ave Maria. É o doce cantar das fontes, a natureza é só melodia. Sobem eflúvios da terra aos montes, cantando o teu nome com toda a harmonia. Ave Maria, Ave Maria. Doutor Bezerra de Menezes, eu agradeço a Deus, a Jesus, a Maria, por toda a oportunidade nos dada aqui no dia de hoje, encarnados e desencarnados, presentes e ausentes, e a toda a espiritualidade. A doutora Bezerra de Menezes, meu muito agradecimento. E a toda essa egrégora de luz em que fazem parte do nosso Evangelho Terapia de todas as noites, paz e luz e muita irradiação em cada lar e em cada coração. É contigo, Dora. Obrigada, boa noite a todos. Com esta oração, peço a espiritualidade junto ao nosso irmão Camaragibe fazer uma varredura em todos os lares,
Ao encontrar irmãos precisando de ajuda, que sejam encaminhados a um lugar em conformidade com suas necessidades e que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e convertidas em paz, em luz, em amor. E com muita gratidão, eu peço ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que os acompanham, junto ao nosso Mestre amado Jesus, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho dos nossos lares desta noite. E amanhã temos o nosso Evangelho. Que a paz, o amor, a luz